Se você for dar um palpite, Vingadores Doutor Destino vai ser só um monte de participações especiais só para o pessoal gritar ou vai realmente focar em uma história para cada personagem? O Lewis Pullman, um ator que faz o Sentinela, falou umas coisas recentemente que deixou a gente bem mais aliviado. Deu para sentir que os irmãos russos estão sabendo equilibrar as histórias nesse filme. Mas toda essa situação faz a gente pensar na Marvel e nos filmes de heróis como um todo. Afinal, o que faz um filme virar um verdadeiro festival de participações? Qual é o limite de quando eles só jogam personagens conhecidos na tela para dar nostalgia e fazer a gente pirar, mas sem que isso tenha qualquer utilidade real para a história? Quando foi que os filmes começaram a ser acusados de fazer isso? Para te explicar direitinho, eu vou te mostrar uns cálculos bem nerds sobre tempo de tela. Vamos entender juntos o que realmente define esse festival de participações e provar que os irmãos Russo, independentemente do que você ache deles como diretores, não tem culpa nenhuma por essa moda de enfiar personagem no filme só por enfiar. A declaração de Lewis Pullman. Na semana passada, o Lewis deu uma entrevista para a revista Esquire e, como já era de se esperar, perguntaram sobre o papel dele como sentinela no filme Vingadores Doutor Destino. Ele disse que todo personagem vai ter seu próprio momento para brilhar e mostrar a que veio. Ele elogiou muito os irmãos Russo, falando que eles não querem deixar ninguém só de enfeite lá no fundo da cena. Afinal, eles têm alguns dos melhores atores do mundo nas mãos e levaram essa responsabilidade super a sério. Ele também adiantou que vai ter parcerias muito empolgantes, muitas das nossas fantasias vão virar realidade na tela. Ou seja, por mais que Doutor Destino deva ter, sim, uma ou outra participação especial mais rápida, a grande sacada dos diretores é trabalhar bem esses nomes de peso que a gente já sabe que vão estar no filme. Eles querem criar grupos novos, testar como a química entre eles funciona e montar alianças que a gente nem imaginava. Misturas e combinações nos bastidores. Na verdade, a gente já está começando a ver um pouco dessa mistura de personagens nos materiais de divulgação e também nas fotos de bastidores de Vingadores Doutor Destino. Por exemplo, no quarto teaser do filme, a Shuri e o M'Baku encontram o Ben Grimm do Quarteto Fantástico. Além disso, pelas fotos de produção que vazaram das gravações no Bahrein, fica bem claro que o Ebon Moss, que interpreta o Ben Grimm, vai gravar junto com o pessoal de Wakanda, com os personagens de Talocan e também com o White Russell. Já do lado dos X-Men, o Alan Cumming e o Kelsey Grammer comentaram em entrevistas que dividiram o set de filmagens com o Pedro Pascal. Além disso, parece que o Thor vai aparecer na TVA. A pista veio de um dublê que postou uma foto nas redes sociais e dava para ver certinho o logotipo da TVA no chão do set. Para completar, quando o site Collider entrevistou o elenco do Quarteto Fantástico por Primeiros Passos, lá na época do lançamento, os atores contaram que o set do edifício Baxter foi reformado especialmente para as filmagens de Vingadores Doutor Destino. Eles disseram que a sala de estar de lá era grande o suficiente para receber outros atores da Marvel, ou seja, a gente realmente vai ver alguns personagens conhecidos do universo 616 dividindo aquele espaço no edifício Baxter, junto com eles no filme. O medo do festival de participações. Há muita desconfiança sobre se a Marvel vai conseguir consertar os erros dessa fase do multiverso e eliminar o sentimento de fadiga de super-heróis que está acontecendo nessa saga. Então, acho que é importante a gente definir o que exatamente é um festival de participações especiais. Acho que podemos concordar que isso acontece quando um filme de uma grande franquia faz a maior propaganda de que vai juntar vários mundos e colocar vários personagens surpresa para aparecer rapidinho, mas sem que eles tenham um impacto real e importante na história. Mesmo que um filme assim tenha uma história com uma base legal, o grande foco da divulgação acaba sendo só quem é que vai aparecer dessa vez. E olha, a verdade é que existem filmes de outras franquias fora do universo da Marvel, fazendo a mesma coisa, tipo o filme do Flash de 2023 e o Homem-Aranha através do Aranhaverso, que veio logo depois. Mas, falando da Marvel, os filmes que saíram depois de Vingadores Ultimato e que foram mais acusados de serem festivais de participações foram Deadpool e Wolverine, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e, antes dele, o Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Participação especial versus papel coadjuvante. Agora, você sabe qual é a diferença exata entre uma participação especial e um papel coadjuvante? Basicamente, uma participação especial acontece quando uma pessoa famosa ou um personagem muito conhecido aparece no filme em apenas uma cena ou até menos do que isso. Por outro lado, um papel coadjuvante é bem maior e ajuda a contar a história. É só um personagem que não é o foco principal do filme, diferente do protagonista. O mais engraçado é que a academia do Oscar não tem uma regra muito clara para separar o que é um papel principal do que é um coadjuvante.
E, aproveitando dessa brecha, os estúdios muitas vezes indicam estrategicamente seus atores principais em filmes de grande elenco para a categoria de coadjuvante, só para tentar garantir mais uma estatueta. Ao longo dos anos, até tivemos casos de atrizes como a Viola Davis que ganharam ou foram indicadas por atuações incríveis, mas que se resumiam a apenas uma cena ou a um tempinho de tela bem curto. Já no Emmy, que é a premiação de TV e do streaming nos Estados Unidos, a história é outra. Eles têm categorias separadas para coadjuvantes e para atores convidados. Esses atores convidados são aqueles que aparecem bem pouco ou em apenas alguns episódios. É muito comum que os indicados nessa categoria sejam os artistas que apresentam o Saturday Night Live como convidados da semana. E olha que interessante, em 2024 e 2025 eles atualizaram essas regras. Agora, para entrar nessa categoria de ator convidado, a pessoa precisa aparecer em menos da metade dos episódios da temporada. Além disso, precisa ter pelo menos 5% do tempo de tela contínuo em uma cena própria. No fim das contas, acho que essas porcentagens do Emmy ajudam a gente a ter uma base melhor na hora de separar quem é só uma participação especial e quem é coadjuvante de verdade nos filmes. Então, quando falamos de participação especial, estamos falando de um personagem que aparece em menos de 5% do filme, principalmente quando esses 5% são picotados em várias cenas que não fazem diferença nenhuma para a história principal. Analisando os números dos filmes, agora vamos dar uma olhada no tempo de tela nas participações especiais na Marvel, começando por Deadpool e Wolverine. O filme tem no total 127 minutos de duração. O Deadpool apareceu na tela durante 72 minutos, o que dá uns 56% do filme. Já o Wolverine teve 48 minutos, ou seja, 37%. Depois deles, vem o Sr. Paradoxo e a Cassandra, com 13 minutos cada um, cerca de 10%. E literalmente todos os outros personagens no filme apareceram por 5 minutos ou menos, o que não dá nem 5% do filme total. Isso inclui aquelas participações especiais inesquecíveis, como o Chris Evans de Tocha Humana e Wesley Snipes como Blade, mesmo eles aparecendo em várias cenas. Então, podemos afirmar com segurança que esse filme realmente se encaixa no que a gente chama de Festival de Participações Especiais. Ah, e um detalhe, você vai reparar que essas porcentagens nunca somam 100%. Isso acontece porque a maioria desses personagens divide a tela ao mesmo tempo com outros. Certo, agora passando para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é um filme de 126 minutos, tem muitos personagens do Karmatage que aparecem apenas por segundos. Um fato engraçado é que o cara da Pita, que recebe o feitiço do estranho, tem mais tempo de tela do que os feiticeiros que lutam contra a Wanda. Mas agora, vamos focar nos Illuminati, que foi o mais comentado. Na nossa conta, todos os membros dos Illuminati do universo 838, incluindo o Professor Xavier, foram mortos antes mesmo de conseguirem ter 2,4% de tempo de tela no filme todo. Isso também é um baita festival de participações especiais. Então, também dá para dizer que esse filme entra sim na categoria de festival de participações. A regra do arco do personagem. A gente precisa fazer uma pausa aqui e deixar uma coisa bem clara. Muito mais importante do que um tempo de tela é o que o roteiro faz com esse tempo. Na real, acho que a regra de ouro para definir o que é ou não um festival de participações especiais é o seguinte: o personagem tem um desenvolvimento, um arco próprio na história? Ele tá ali só para arrancar aplausos da plateia e logo depois morrer? Ou ele realmente muda, aprende alguma coisa e cresce enquanto o filme rola? Pensando por esse lado, dá muito bem para defender a presença da X-23 em Deadpool e Wolverine, por exemplo. Dá para argumentar o quanto era fundamental como um empurrãozinho para fazer o próprio Wolverine evoluir dentro daquela história. Seguindo a mesma lógica, daria até para defender o Professor Xavier em Multiverso da Loucura. Mas, convenhamos, eu tenho certeza absoluta de que um monte de crítico de cinema iria bater o pé e argumentar o contrário para esses dois personagens. Homem-Aranha sem volta para casa. Então, agora vamos dar uma olhada no filme que muita gente chamou de Festival de Participações, mas que eu, sinceramente, não sei se é bem assim. Homem-Aranha se volta para casa, dos 148 minutos totais do filme, o Peter Parker do Tom Holland apareceu na tela por 72 minutos, o que dá quase a metade do filme, mais ou menos aí 48%. Logo atrás dele, vieram a MJ e o Ned. Depois, acredite se quiser, o Peter Parker do Andrew Garfield apareceu na história por cerca de 1 minuto a mais do que o próprio Doutor Estranho. E o Doutor Estranho, por sua vez, teve só 30 segundos a mais de tela do que o Peter Parker do Tobey Maguire. Aquelas cenas com os 3 Homem-Aranhas conversando no telhado, trabalhando no laboratório e depois lutando nos andaimes renderam um tempo de tela com muita qualidade para o trio.
E olha, pode até parecer meio estranho que o Dr. Octopus e o Electro tenham tido mais tempo de tela do que o Norman Osborn, mas a gente tem que lembrar que o Otto e o Max tiveram aquelas cenas focadas neles quando o Peter os capturou. Além de cenas bem mais longas lutando contra os seus respectivos Homem-Aranha lá na Estátua da Liberdade. Mas a lição que fica aqui é o quanto William Dafoe conseguiu render e roubar a cena nos seus míseros 4 minutos e 45 segundos de tempo de tela. Olhando para trás, eu acho que o cara merecia até ser lembrado para o Oscar por essa atuação. Por isso, eu não acho nem um pouco justo colocar Sem Volta para Casa no mesmo nível dos outros dois filmes que a gente analisou e chamar de festival de participações. Os personagens do Andrew e do Tobey têm um desenvolvimento real e um arco de verdade dentro daquela história. Eles aparecem por bastante tempo, e todos aqueles grandes heróis e vilões do multiverso que voltaram dão as caras ao longo de todo o filme, e muitos deles passam por mudanças e aprendizados. Sendo bem sincero, as únicas participações especiais de verdade naquele filme inteiro são a do Matt Murdock, e também a do Ed Brock, o Venom, que só aparece nas cenas pós-créditos. O histórico dos irmãos Russo. Então, agora vamos dar uma olhada nos grandes filmes em que a Marvel juntou todo mundo e que foram dirigidos pelos irmãos Russo. Capitão América Guerra Civil, com 147 minutos, Vingadores Guerra Infinita, com 149 minutos, e Vingadores Ultimato, com gigantescos 181 minutos de duração. Pois é, se a gente analisar a divisão de tempo aqui, vai ver que em Guerra Civil, Guerra Infinita e Ultimato, o tempo de tela é distribuído de um jeito muito mais igualitário entre todo mundo. Mas metade do elenco aparece por 5% do filme ou mais. No caso de Guerra Civil e Guerra Infinita, isso chega a quase 2/3 de todos os atores. A única razão para o Ultimato ter uma queda nesses números é porque, vamos lembrar, metade dos grandes nomes do filme tinha virado pó e ficou de fora durante a maior parte da história. Todos esses foram, de verdade, filmes focados em um grande elenco. Então, quando o assunto é festival de participações, os números não mentem. Os irmãos Russo definitivamente não são os culpados. Muito pelo contrário, eles provaram que são os melhores em equilibrar filmes com dezenas de personagens, garantindo que todo mundo tenha um papel que, de alguma forma, tem um desenvolvimento e um arco próprio na história. Claro que eu não estou dizendo isso para criticar os diretores como Sam Raimi ou Shawn Levy. O ponto é que naqueles filmes específicos deles, muito por causa do jeito que o estúdio montou e fez a propaganda da coisa toda, eles acabaram sendo os maiores exemplos dessa moda chata de focar só em participações especiais. O que esperar de Vingadores Doutor Destino? Então, o que tudo isso quer dizer para Vingadores Doutor Destino? Bom, se caras como o Chris Evans já aparecem no filme e logo no primeiro teaser, pode apostar que o Steve Rogers vai estar presente em boa parte da história. Ele não vai ser só uma daquelas participações rápidas. E juntando com o que Lewis Pullman falou, o filme não vai ser aquela coisa previsível de uma equipe lutando contra outra equipe. Na verdade, os grupos todos vão se misturar e formar novas parcerias. E é exatamente nessas combinações inusitadas que a mágica vai rolar. Então, a gente pode esperar ver juntos o Ben Green com o John Walker ou com o Guardião Vermelho. Vamos ver o Reed Richards trocando ideias com o Fera. Vamos ver a Susan Storm com a Shuri. E claro, vamos ter aquele encontro bem assustador do Doutor Estranho com o Doutor Destino. E, sinceramente, eu não acho que a gente vai ter aquele monte de participações surpresa nesse filme. Tudo bem que os irmãos Russo e a equipe de efeitos visuais deles adoram esconder o Howard e o Pato lá no fundo de uma cena em Ultimato. O próprio Anthony Russo chegou a confirmar isso no mês passado numa entrevista para a revista Empire, avisando que o Chris Evans vai manter o papel dele daqui pra frente. Mas fala a verdade, quantas outras surpresas desse tipo tinham naquele filme? É desse tipo de participação rápida, mais conhecido como detalhe escondido aí, easter egg, que os irmãos Russo gostam de fazer. Por isso eu acredito que as grandes surpresas do filme vão estar nas atitudes dos personagens, no que eles vão fazer juntos e principalmente no que vão fazer uns contra os outros. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e até a próxima!